Como uma rajada de vento pôs fim ao amante de pipas. Saúde! Porque o contato com a natureza matou 7 campistas valentes. Como uma jogada mal dada colocou o jogador de golfe sob 7 palmos de terra. Como essas pessoas morreram ao ar livre. Há mais maneiras de morrer do que a mente humana é capaz de imaginar. Algumas são repentinas e chocantes. Outras são lentas e metódicas. Mas todas as mortes podem ser explicadas. Mesmo as mais estranhas. As mais estranhas formas de morrer. Long Beach, Washington. 24 de setembro de 1983. Este era Ken Delium. Ele adorava empinar pipas. E aí, o que acham? Legal! E não apenas pipas comuns, mas sim pipas elaboradas, capazes de fazer manobras incríveis. Olha só isso! Legal! Nesse dia, ele estava testando as condições do vento. Ele planejava fazer uma manobra inédita no mundo. Como explica o designer de pipas Scott Skinner. Ele queria estabelecer o recorde de maior pipa do mundo, ou seja, a pipa com a maior área do planeta. E ele queria um recorde que não pudesse ser quebrado. É isso aí, gente. Tá na hora de começar. E para quebrar o recorde, Ken e sua equipe precisavam construir uma pipa gigantesca. 1.300 metros quadrados de nylon ripstop. Tá legal, gente. Vamos lá. A pipa era tão grande que precisou ser ancorada por 2 caminhões de lixo cheios de areia. A pipa tinha quase o tamanho de um campo de futebol. Ela era muito, muito grande. É uma pipa imensa. Ela vai exigir muita força para subir. E para empinar uma pipa desse tamanho, eles escolheram um desenho específico chamado de parafólio. Com 4 lados e sem armação, ela havia sido feita com centenas de aberturas longas. Quando elas se enchiam de ar, a pipa tomava forma e decolava. Tudo o que aquela estrutura tridimensional precisava para voar era vento. Vamos deixá-lo o mais aberto possível, tá legal? O problema era que não poderia ser qualquer vento. Vamos ver se conseguimos tirá-la do chão. O vento tinha que ser perfeito. Uma coisa bem difícil, como explica o físico Lou Blomfield. Para colocar aquela pipa nos ares, você precisaria que a velocidade do vento estivesse entre 16 e 32 km por hora. 3, 2, 1... A pipa precisava de uma certa uniformidade para que o ar fluísse por ela. Ela teria que subir de uma só vez. E para isso o ar deve ser uniforme. A equipe de Ken precisava levantar a pipa exatamente ao mesmo tempo. E então, torcer por um vento forte e estável. Mas naquele dia, a Mãe Natureza não estava cooperando. Eles já estavam tentando há 7 horas e estavam exaustos. Tá legal, obrigado, pessoal. Vamos fazer uma pausa. As pessoas estavam lamentando a falta de vento, porque nada ia acontecer. Mas Ken não queria desistir. Ele queria montar uma estratégia. No exato momento em que surgiu a rajada de vento perfeita. Ele ficou totalmente indefeso, porque aquele lugar estava cheio de linhas da pipa. E quando ficou preso em uma delas, não havia mais como escapar. Ela se abriu espontaneamente e ficou no formato exato. Sem ninguém por perto para ajudar, ele ficou preso nas linhas e subiu com a pipa. A pipa levou Ken a 30 metros de altura. Se a superfície da pipa era do tamanho de um campo de futebol, a força exercida para o alto seria de milhares e milhares de quilos. Ela seria capaz de arrancar uma árvore do chão se você a amarrasse nela. Meu Deus. Acabou ficando indefeso. Assim que a pipa inflou, ele começou a voar.
A equipe de Ken só podia observar. Eles não tinham como trazê-la de volta rapidamente. Ela não ia descer mais. Ken conseguiu soltar seu pé preso. Mas a batalha estava longe de terminar. Os ventos eram fortes. E ele não conseguiu se segurar. Aquele foi um momento muito triste, porque mostrou a todos nós que as pipas grandes são realmente muito perigosas. Ai, meu Deus! O parafólio de Ken Delion estabeleceu um recorde mundial. Mas, infelizmente, também rendeu a ele uma estranha forma de morrer. Fatos curiosos. A pipa mais rápida do mundo já registrada voou a 190 km por hora. O recorde de permanência de uma pipa no ar é de 180 horas. Em 1760, o Japão baniu as pipas temporariamente. Era um hobby tão popular que as pessoas deixavam de ir trabalhar. Welsh, Virgínia Ocidental, 31 de julho de 1907. Este era Red Topham. Ele e seus amigos haviam ido acampar. O plano era simples: encontrar uma fonte de água e tomar uma cerveja. Uma caminhada nesses bosques é uma fuga das preocupações. Com exceção de uma: a serpente cabeça de cobre. Essas montanhas estão cheias delas. E no início do século XX, o medo da cabeça de cobre havia alcançado proporções míticas. Oh, é só um bebezinho. Você não tem medo de bebês, tem, Red? Um medo que o especialista em cobras Whitfield Gibbons entende bem. Muitas cobras venenosas não picam imediatamente, mas a cabeça de cobre sim. Nos Estados Unidos, mais pessoas são picadas por cabeças de cobre do que por qualquer outra espécie. A camuflagem é uma de suas armas mais mortais junto com as presas. Quando o perigo fica próximo demais, ela usa as presas para injetar veneno na vítima. São predadores que param e esperam. Se você pisar ou puser a mão acidentalmente em uma delas, vai ser picado. É isso que elas fazem. A gente se esforçou muito para beber hoje. Com a chegada do sol do meio-dia, os homens se concentraram em questões mais urgentes, como encontrar uma fonte de água fria para gelar a cerveja. Não aguento mais. Tá chegando. Olha Aqui. chegou. Ótimo! Agora sim. Uma coisa fácil de encontrar nessas Vamos montanhas. descansar. Chegamos. Mas nem tudo é tão fácil de E enxergar. se pegássemos a cerveja que colocamos na água já faz um tempo, hein? Ah, é uma boa ideia. Ela deve estar geladinha. É só levar agora. na boca e beber. Tem certeza que tá beber? segurando direito? Tenho. A rolha havia sumido, mas não havia problema. O barril ainda estava cheio. Saúde! Não. A magia dos bosques da Virgínia Ocidental começou a fazer Vamos efeito. cantar alguma coisa? Ah, claro. O de trás da montanha vai chegar. Junto com a cerveja gelada. Você fez xixi na calça, cara! Você fez xixi nas calças! E não está nem dormindo na cama, vejam só! Espera um pouco, cara. Agora são dois.
De repente, a diversão acabou. Os homens ficaram doentes. Todos, com exceção de Ralph Dunbar, o único campista que não bebeu do barril. Ele precisava conseguir ajuda e logo. Eles estão vivendo a aventura mais extrema de suas vidas. Desafio no Discovery. Oito homens estavam acampando na Virgínia Ocidental. Saúde! Quando 7 deles ficaram extremamente doentes após beber cerveja. Não. O único que não havia sido afetado era Ralph, o cara que não havia bebido. Quando Ralph voltou com um médico, apenas 2 de seus amigos ainda respiravam. Os outros estavam mortos. Você está bem? Ralph tinha uma ideia do que havia matado seus amigos. Foi o veneno da cobra. Esses homens não tinham a menor chance. O que ninguém compreendia em 1907 era que esta cabeça de cobre era mortal, mas não por causa de seu veneno. Você podia beber o veneno de uma cabeça de cobre. Ele passaria direto por seu corpo sem fazer mal. O veneno precisa ser injetado para matar, diferente de outros tipos. Portanto, não foi o veneno que matou aqueles homens. Se não foi seu veneno, como a cabeça de cobre os havia matado? Whitfield Gibbons tem uma teoria. O que eu acho que aconteceu é que a cerveja veio direto de um armazém. E que nesse armazém havia ratos. E naquela época, a estricnina era usada para matar ratos. A estricnina é um veneno altamente tóxico, como explica a doutora Marla Shapiro. A estricnina é muito perigosa, seja ingerindo ou inalando. Ela mata da mesma maneira. A estricnina matou os ratos, mas logo fez outras vítimas. Havia uma cabeça de cobre ali, e ela decidiu comer vários desses ratos. Após comer, ela precisava digerir a comida e procurou um lugar para se esconder, para não ficar exposta a nenhum predador. E não há melhor lugar para uma cobra se esconder do que um barril de cerveja escuro e vazio. Provavelmente eles nem olharam quando colocaram a cerveja dentro. Quando a cabeça de cobre morreu e se decompôs, liberou a estricnina na cerveja que aqueles homens beberam. Saúde! Saúde! E seu efeito foi instantâneo. Ela desliga substâncias químicas que controlam nossos músculos. E você pode ter espasmos na laringe que impedem a respiração. Sofre espasmos nos músculos e no coração, que não consegue mais se contrair da maneira correta. E isso acaba levando à morte. Foi uma morte bem dolorosa. Não é um bom jeito de morrer. Sete homens saudáveis aproveitavam uma caminhada no bosque. Mas o que nenhum deles havia percebido era que eles estavam a caminho de uma estranha forma de morrer. Fatos curiosos. Há 3.000 espécies de cobras no mundo. Picadas de cobras matam mais de 20.000 pessoas todos os anos. A picada de uma cabeça de cobre é raramente fatal. O veneno de uma cascavel é 2 vezes mais tóxico. Eles estão vivendo a aventura mais extrema de suas vidas. Desafio Discovery. Na prova de sobrevivência mais exigente do momento,
Município de Fulton, em Nova York, 9 de julho de 1994. Jeff Bainey adorava jogar golfe com os amigos. Ele queria dar intensidade a todas as jogadas. E isso normalmente valia a pena. Legal. Nesse dia, o balanço de Jeff estava perto da perfeição. O golfe é um esporte que usa muito os princípios da física, como explica Lou Bloomfield. Quando você joga golfe na grama e atinge a bola, duas coisas são transferidas do taco para a bola. Uma delas é a quantidade de movimento e a outra é a energia. Ou seja, ao atingir a bola, ela recebe uma boa parte da quantidade de movimento e energia do taco. Ela é jogada e a vida é boa. Jeff estava a toda. Até sua bola cair num buraco de areia. Uma superfície muito mais difícil do que a grama bem cuidada. Quando a bola acaba enterrada na areia e você a atinge com o taco, a areia vai receber uma parte substancial da energia e quantidade de movimento do taco. O que significa que a bola não pôde ir muito longe. Mas no caso de Jeff, ela não foi a lugar algum. Ah, que droga! De repente, a vida não era mais tão boa quanto 15 minutos atrás. Quer uma ajuda, hein? Cala a boca. Quando Jeff começou a perder o jogo, perdeu também a cabeça. Uma reação não muito diferente da fúria no trânsito, segundo o psiquiatra Dr. Evan Wolkoff. Não importa se a atividade é dirigir ou jogar golfe. Qualquer coisa ou pessoa que o impeça de atingir seu objetivo vai torná-lo agressivo. O problema é o quão agressivo. A frustração de Jeff passou. Ele recuperou o foco. E foi recompensado com uma bela jogada. Foi bem perto. Mas o próximo buraco era um par 5. Sua distância era de 405 metros. E era um dos buracos mais difíceis do percurso. Um bom desempenho ali poderia equilibrar o jogo. Faz melhor que essa. Agora, Jeff tinha que dar uma tacada tão boa quanto a do amigo. Ele deu o máximo de si. Mas não foi nada bem. Na verdade, não poderia ter sido pior. A fúria de Jeff atingiu um nível ainda maior. Ele precisava descontá-la em alguma coisa. Calma aí, o que foi, cara? Ele estava procurando alguma coisa que pudesse atingir de modo dramático. Algo que quebrasse ou fizesse barulho. O importante era descontar a raiva. E para isso ele escolheu o banco. E ele teve sua reação dramática. A fúria de Jeff quebrou o taco em 2. A velocidade média do taco antes de atingir o banco era de 80 km por hora. Mas se você concentra tanta energia em uma pequena parte do taco, vai ter energia suficiente para fazer esse pedaço viajar não a 80 km por hora, mas a 150 ou até mesmo 300 km por hora. Suficiente para causar um bom estrago. O pedaço do taco perfurou o coração de Jeff. Aquele pedaço giratório do taco voou na direção do jogador e o matou. Provando que não é porque o seu balanço permite que você acerte um buraco que ele não pode provocar uma estranha forma de morrer. Fatos curiosos. As chances de um jogador de golfe comum e um profissional acertarem um buraco com uma só tacada é de 1 em 12.500. O buraco de golfe mais longo do mundo tem 831 metros e fica localizado no Japão. As bolas de golfe já foram feitas de couro e estofadas com penas.
Portanto, se você for fazer alguma atividade ao ar livre, lembre-se de que empinar uma pipa pode tirá-lo do chão. O contato com a natureza pode deixá-lo sem fôlego. E mesmo um jogo de cavalheiros pode ferir seu coração. O amante de pipas, o campista e o jogador de golfe. Todos eles desfrutavam dos prazeres ao ar livre, sem esperar que a emoção que eles procuravam poderia acabar numa estranha forma de morrer. Versão brasileira DPN Santos. Hoje,